Oi, pessoal. Vamos então conversar mais um pouquinho sobre Saturno em Peixes, né? Eu gravei um vídeo, né, recentemente sobre o que significa o ingresso de Saturno no signo de Peixes, tá? De maneira geral, né? O que significa, assim, o que ele vai cobrar da gente, da onde que ele veio, né? Que ele veio de Aquário, enfim, eu falei algumas coisas sobre a maneira geral da atuação de Saturno, que ele cobra, ele exige, né? E ele vai fazer com que aquilo que é muito confuso ou muito aéreo, muito idealizado, que aquilo ganhe força, precise ganhar força, ele vai cobrar para que isso ganhe força na palavra, né? Ganhe solidez, né? Concretude, aquilo seja realizado na Terra, tá? Então, é isso que Saturno pede, né? Eu falei um pouquinho no outro vídeo, tá? Não vou entrar mais tanto no que significa exatamente Saturno em Peixes, porque já tem um vídeo falando sobre isso, tá? Agora eu vou falar sobre Saturno em Peixes para todos os ascendentes, tá? É importante deixar isso bastante claro, tá? É, Quando você quiser saber como que Saturno vai mexer com a sua vida, a partir desse vídeo você precisa saber qual é o seu ascendente, tá bom? Eu vou deixar um link na descrição para o site Personare, que é um dos sites que eu recomendo para você preencher lá seus dados, para saber, para você ver pelo menos no seu mapa astral qual é o seu ascendente. Você sabendo qual é o seu ascendente, você pode compreender o que vai pedir para você até fevereiro de 2026, tá bom? Então, essa é a proposta. Você sabendo seu ascendente, você vai saber mais ou menos em que área da sua vida Saturno vai estar atuando, cobrando, exigindo, e construindo algo sólido na sua vida, está bem? Então, veja no link o link na descrição do personagem. E tem outros sites também que fazem o seu mapa astral para você ver essa informação, porque é importante você saber qual é o seu mapa astral, né? E principalmente qual é o seu ascendente, né? Além de Sol, Lua, todos os posicionamentos, né? Mas o ascendente é o importante para esse vídeo aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos passar para. Opa, vamos lá. Agora foi. Vamos lá. Ascendente em Áries, né? Quem tem ascendente em Áries vai ter o Saturno passando na casa 12, tá? Isso aí, a técnica que eu uso são os signos inteiros, tá? Para quem entender um pouquinho de astrologia, essa é a forma que eu consigo fazer a leitura aqui, tá? Vamos lá. Quem tem ascendente em Áries vai ser cobrado de Saturno por quê, né? Em que área da sua vida? Na área espiritual, tá? Saturno vai cobrar de quem tem ascendente em Áries para que olhe para a sua alma, para que cultive a sua espiritualidade, para que cultive talvez uma certa postura de isolamento, tá? Para você poder solidificar melhor a sua relação com sua alma, tá? A casa 12 é uma casa de isolamento, então pode ser que situações ocorram, façam com que você precise olhar de maneira séria para alguma situação que te exige algum tipo de isolamento, tá? Pode ser alguma situação de dificuldade, pode ser é, algum trabalho de bastidor, por exemplo, né? Você trabalha por trás dos panos, enfim, são possibilidades. Mas é um momento de solidificar a sua relação com sua alma. Então, assim, é um momento excelente para terapia, para qualquer tipo de busca de autoconhecimento, né? Mas uma dedicação constante, séria e comprometida com isso, tá? Com esse autoconhecimento. Então, qualquer tipo de situação que envolva espiritualidade, Saturno estará cobrando, tá? Vai cobrar de você exatamente a capacidade de você entregar para o universo as coisas, tá? E você construir algo sólido nessa sua forma de se relacionar com o todo e com a vida, tá? É uma casa psíquica, é uma casa espiritual, tá? E ao mesmo tempo, para quem não vive, não tem uma boa relação com a espiritualidade, né? Pode ser uma casa, e para outras pessoas também, claro, né? Tem que ver o mapa como um todo, né? Mas é um momento que pode te pedir isolamento e dedicação. Ah, inclusive dedicação a pessoas necessitadas, tá? Pode ser um período em que você precise cuidar de alguém que precise de ajuda, que se coloque como alguma pessoa que precisa, né? Um doente, uma pessoa fragilizada por algum motivo, né? Então, Saturno pode te pedir dedicação e comprometimento com isso, tá bom?
E aqui, vamos lá, vários estudos aqui, conhecimentos holísticos, né? Eu tô falando, mas não tô lendo, né? Vamos ler um pouquinho. É, da base de bastidores, falei tudo isso. Questões emocionais, finalizações de ciclos, tá? Pode ser um período em que Saturno peça que você, se você tem alguma questão mal resolvida na sua vida, que você, ao longo desses 2 anos, você consolide dentro de você essa finalização de algum ciclo, seja alguma questão de casamento, um trabalho, algum tipo de vínculo, qualquer situação. Aí só você pode saber qual é o ciclo e a vida vai te mostrar, tá? Então vamos lá. Para o próximo ascendente, que é o ascendente em touro, né? Ascendente em touro, o Saturno estará passando na casa 11, tá? Então pode ser um período de comprometimento com atividade de grupo, tá? Qualquer atividade de grupo. Pode ser grupo de estudos, pode ser grupo de trabalho, né? A questão grupo vai estar sendo grupo isso, grupo e coletivos, né? Vai estar sendo atrelada à responsabilidade, à dedicação, a comprometimento, tá? Então é o momento de você se dedicar a isso e construir coisas sólidas também, no que diz respeito a algo ligado a algum grupo, tá? Amigos, pode ser que amigos seus estejam passando por alguma dificuldade, você precise, por algum motivo, se dedicar aos seus amigos de forma comprometida, tá? Redes sociais, pode ser o momento em que você tenha vontade, sinta a necessidade de se dedicar a redes sociais, né, com alguma responsabilidade. Pode ser trabalho, pode ser alguma causa que você tenha e você, por conta disso, vai estar se dedicando a isso, tá, ao longo desse período, tá? Planos para o futuro, pode ser um momento de você colocar no papel mesmo, de você planejar a longo prazo, né, ao longo desses meses, aliás, para coisas importantes. Então, pode ser um momento de você se dedicar a construir o seu futuro, tá? Esperanças futuras, a mesma coisa, né? Se eu tenho vontade sei lá, de me mudar para pra outro país, então vai ser um período em que eu posso estar justamente construindo a base para tudo isso, né? Planejando tudo isso para poder depois colocar em prática, tá? Dei um exemplo, mas pode ser muitas coisas, tá? Turmas, sindicatos, partidos, política, tá? Então pode ser um período de se dedicar a causas políticas, partidos, né? Sindicatos, turmas diversas. Então, são todos coletivos que têm alguma causa comum, tá? Não é um coletivo tipo meio de transporte público, não é isso. É um coletivo de causas comuns. As pessoas se juntam naquele coletivo para se dedicar a alguma causa, tá? Então, é isso que é um coletivo de casa 11, tá bom? Ascendente em Gêmeos, né? Vai estar caindo na casa 10, então nós estamos falando de carreira, né? Pode ser um momento de muita cobrança na carreira, de muita necessidade de dedicação na carreira, tá? Então, pode ser um período também de você começar a se dedicar de maneira séria a alguma outra coisa na carreira, por exemplo, né? O importante é que vai ter o fator comprometimento, o fator dedicação, o fator relação presente, tá? E, ao mesmo tempo, um período em que, se você ralar bastante, você certamente vai conseguir crescer, tá? Mas precisa ralar bastante, tá? E pode ser um período também que você, por algum motivo, tem algum tipo de dificuldade na carreira, você precise, por conta disso, se dedicar profundamente, de forma intensa, a essa carreira, tá? Bom, vamos lá. Imagem projetada das pessoas, né? Ou seja, pode ser um momento de você querer trabalhar a sua imagem, né? De forma sólida, consolidada, dedicada, tá? Sua imagem, que eu digo, é geralmente a imagem profissional, tá? Você se dedicar, eu faço tal coisa, então você vai lá e se divulga, né? Pode ser um período de bastante comprometimento com isso, tá? Ambições profissionais, é um momento de você querer crescer mesmo na carreira, né? Pai e mãe, tá? Pode ser um momento que você precisa, porque aqui é superiores hierárquicos, pai e mãe, porque pai e mãe acaba sendo um pouco nossos superiores hierárquicos, né? Na família. Então, é um momento de você, talvez você precise se dedicar a eles de maneira comprometida por algum motivo, pode ser alguma questão de saúde, alguma questão outra, tá? Mas a vida pode te cobrar um olhar sério e comprometido com relação a pai e mãe, tá? E superiores hierárquicos é a mesma coisa, pode ser um momento em que, ou que os seus superiores hierárquicos estejam te cobrando muito, né? Ou que eles já estejam passando por dificuldades, né? Com uma necessidade de eles ralarem muito e de alguma forma isso acabe sobrando para você, tá? Então tem essas possibilidades, tem outras também, mas eu estou falando é, as mais evidentes, as que vêm mais facilmente aqui, né? Tanto que eu anotei aqui. Então vamos lá. Ascendente em Câncer, né? Saturno vai estar
na casa 9 pela forma que eu estou lendo, né? Momento de se dedicar de forma comprometida a estudos, né? Vou fazer um curso, vou estudar em curso de inglês, curso de sei lá o quê, de qualquer coisa, né? Alguma forma de você estudar, buscar um conhecimento que amplie seus horizontes de vida, tá? De alguma forma. Então, viagens, tá? Pode ser um momento que você precise se dedicar a alguma viagem, ou a partir de viagens, né? Viagens a trabalho, pode ser um período de muitas viagens a trabalho, viagens por responsabilidades, por conta de responsabilidades, tá? Religiões, pode ser um período de você se dedicar de forma constante, de forma dedicada, né? Dedicar de forma dedicada é ótimo, né? Comprometida, enfim. Em religiões, você participe ou você pode ser que você passe a participar de alguma de uma maneira comprometida, tá? Tem essa possibilidade também. Justiça, se você trabalhar com justiça de alguma forma, seja advogado, juiz, o auxiliar, trabalhe no meio da justiça, né? Pode ser um período de muita responsabilidade, tá? Que você precisa se dedicar bastante, tá? Filosofias de vida, pode ser um período de você olhar de uma maneira mais comprometida com a vida, um olhar menos viajante e mais pé no chão. Agora eu vou um olhar pragmático sobre a vida e a vida é isso. Vai ter um olhar mais sério, centrado, mais voltado para algo mais material e concreto, sabe? Visão mais ampla de vida pode ser um período que você esteja se dedicando a isso, né? A uma visão mais ampla de vida, aí a partir de cursos, viagens, experiências, né? Novas experiências aqui. Novas experiências. Então, assim, período de dedicação a experiências é, de forma comprometida. Sempre comprometida, tá? A gente falando de Saturno. E tudo isso pode vir, é importante ter em mente, pode vir a partir de dificuldades que apareçam, tá? E por conta disso, você precisa se comprometer e se dedicar, tá? Deve vir da vontade também, tá? Mas pode ser também a vida te obrigando, tá? É importante ter isso em mente. Idiomas, outras culturas, se dedicar a isso, né? Enfim, universidades, né? Para quem, vai ser o momento de de você passar na faculdade, começar a se dedicar a isso, né? Ou o momento de você, se você está na universidade, pode ser o momento de você trabalhar muito, né? Ter muito trabalho nesse contexto, tá? E outras coisas. Ascendente em Leão vai estar na casa 8, tá? Questões de inconsciente, né? Esse pode ser o momento de você se dedicar comprometidamente à terapia, tá? A olhar das suas sombras, tá bom? Ainda mais a casa 8, né, que fala de questões que a gente não quer ver, não quer enxergar, aquilo que é feio, né? Que é ruim aos olhos da sociedade, ou pelo menos a gente não gosta, não gostaria de assumir da sociedade compulsões, medos, obsessões, taras, né? Enfim, tudo isso está na casa 8. E o Saturno passando ali, é o momento de você olhar com seriedade para isso. Seja para cuidar, seja para. Ou até mesmo para estudar, para se dedicar trabalhando com isso, tá? Para quem trabalhar com isso, para quem é psicólogo, por exemplo, é um momento pode ser um momento de bastante trabalho, tá? De muita dedicação, de muito amadurecimento, tá? Heranças, tá? Pode ser que questões de herança venham a aparecer e deem trabalho para você, você precise ralar, né? Para poder lidar com essas questões. Inventários, né? O momento de você se dedicar a isso, tá? Porque a gente está falando é uma casa de mortes, né? Então pode ser que aconteça alguma morte próxima a você e por algum motivo você precisa se dedicar a tudo o que envolve o falecimento de alguém, tá? Então tem essa possibilidade. Dívidas, né? Momento de você. Se você tiver muitas dívidas, Saturno vai cobrar essas dívidas, tá? Nesse período. Então é bom você já ir quitando o quanto antes, porque quando Saturno cobrar pode ser pesado, tá? É importante ter isso em mente. Dinheiro de parceria ou de cônjuge, pode ser um momento que o cônjuge esteja com pouco dinheiro, né? Ou a parceria que você está fazendo. Pode ser um momento que você tenha pouco retorno financeiro, mas muita relação com alguma parceria que você tem, que você fez com alguém, tá? Pode ser isso. Pode até ter retorno financeiro também, mas Saturno não promete isso, tá? Saturno promete relação, comprometimento, desafios para você se comprometer, se dedicar, entendeu? Então é isso. Sexualidade, tá? Pode ser um período que você precise olhar para a questão ligada à sexualidade, que venham na sua vida, você precisa olhar de forma séria e comprometida, tá? Que é alguma coisa que pode estar te incomodando há muito tempo e agora você vai ver alguma situação que você, cara, agora eu vou ter que olhar para isso, sabe?
Intimidade, pode ser um momento que você, se você está num relacionamento com alguém, um relacionamento íntimo, né? Casamento, ou um namoro, né? Assim, pode ser um momento em que Saturno passando ali, ele traga necessidade de amadurecimento e traga desafios que testem exatamente essa intimidade de vocês, tá? Ver se vocês funcionam mesmo como pessoas que dividem o espaço, dividem uma mesma energia, dividem a mesma prática sexual, né? Dividem intimidades diversas, tá? Emocional, física, né? Mental. Momento que vem dificuldades ou situações que obriguem vocês a olharem de forma comprometida e séria para isso, tá? Ou momentos de trabalho, né? Mas se você estiver, né, na sua intimidade tiver trabalho, você trabalha com a pessoa com quem você tem intimidade, pode ser momento de bastante trabalho, né? Muita dedicação. Perdas, crises, mortes, né? Assim, é isso. Saturno pode chegar com uma situação dessas e você precisar se dedicar a isso, né? De forma comprometida. Enfim, relação. Saturno pede relação, não tem jeito, tá? Perdas, né? Eu falei crises, né? Podem vir situações de crises na sua vida e você precise encarar elas de uma maneira sólida, comprometida, dedicada ao longo desse período ou em parte desse período, tá? Crises, né? Quando eu falo crise, é crise financeira, crise de saúde, dificuldades, questões que surgem que dão aquela abalada, né, na vida, ok? Ascendente em Virgem, vai para casa 7, tá? O que significa isso? Saturno passando a 7 relacionamentos, né? Pode ser um momento de algum relacionamento sério aparecendo. Ou se já houver algum relacionamento, pode ser um momento de casamento, de compromisso sério, né? Pode ser isso, tá? Pode ser um período também em que haja muita autocobrança no que diz respeito a relacionamentos, você se sinta muito autocobrado ou autocobrada, tá? Ou situações aconteçam que venham a trazer essa cobrança ou essa necessidade de olhar de maneira séria, tá? Pode ser um momento de fazer parcerias, né, de trabalhar em parcerias, tá? Momento de se dedicar a clientes de maneira comprometida. Contratos, pode ser um momento que surjam dificuldades nos contratos ou dificuldades nos contratos e você precisa resolver questões, né? Momentos pode ser que ou que faltem contratos ou que os contratos tragam desafios, aí você precise, de alguma forma, se dedicar a isso, tá? Olhar para isso de maneira séria. Pode ser algum contrato de trabalho, né, que apareça um trabalho que eu digo em parceria, tá? Desculpa, não é qualquer contrato de trabalho. Parceria de trabalho, tá? Pode trazer isso para você. Trabalho com uma dupla, né? Alguma coisa assim. Ah, agora nós estamos aqui nos comprometendo a se dedicar a esse trabalho aqui, tá? Pactos e combinados, né? Momento de olhar para isso tudo de maneira séria e comprometida. Qualquer pacto que você tenha, qualquer combinado que você tenha com alguém. Disputas judiciais, disputas diversas, né? Pode ser o momento de você precisar se dedicar a isso, tá? Se tiver aqueles processos gigantes, né, da justiça, pode ser o momento que agora venha a você precisar olhar para aquela disputa que você começou há 20 anos atrás, aí agora é o momento de ver isso de forma séria, porque agora as coisas vão andar e vão exigir algo de você, tá? O outro, né, pode ser um momento em que não tenha tantos contatos com pessoas, né, em termos numéricos, mas podem vir pessoas maduras na sua vida, né, pessoas que venham a colaborar com você com a sua experiência, de alguma forma, tá? E ao mesmo tempo, os relacionamentos que podem vir a surgir aqui podem ser com pessoas mais velhas, tá? Ou pessoas com características saturninas, né? Capricornianas, pessoas sérias, comprometidas, dedicadas, enfim. Beleza? Vamos lá, então. Para quem tem ascendente em Libra, casa 6, né? Então, o ascendente vai mexer com o trabalho do dia a dia. Pode ser um período de muita relação mesmo, né? Nem tanto retorno financeiro, tá? Mas muita demanda, né? Pode ser um momento em que a vida te cobre, que o cotidiano te cobre muita seriedade. Pode ser que o Saturno peça para que você, opa, vamos secar aqui, está fazendo muita atividade, vamos ver só, ficar só com aquilo que serve, tá? Para a gente poder prosseguir melhor. Organização do dia, pode ser um momento que você seja obrigado a reorganizar o dia por conta de necessidades, tá? Cuidados com saúde, isso aqui é importante, nutrição, pode ser um momento que venham desafios e situações que te obriguem a olhar para a forma como você tem se alimentado e como você tem cuidado da sua saúde, tá? Pode ser um período de dificuldades na saúde, inclusive, você precisa cuidar, tá?
Colegas de trabalho subalternos, pode ser um momento que tenha dificuldades com colegas, você precisa olhar de maneira séria para resolver as questões que apareçam, tá? Hábitos cotidianos, né? O cotidiano já falei. Técnicas e métodos de trabalho, pode ser um momento que você se dedique de forma comprometida a aprimorar técnicas, de buscar forma diferente de você trabalhar, né? Como eu trabalho dessa forma, vamos ver uma forma diferente. Aí você vai lá e vai se dedicar a essa outra forma, tá? Animais úteis, né? Eu falei animais úteis aqui porque é a casa 6. Eu estou falando principalmente de animais que têm alguma função para o funcionamento do seu dia a dia. E tende a ser mais, não tanto aqueles animais domésticos que não têm função, né, a princípio, né? Não têm função, eles são filhos, né? São crianças, né? De quatro patas. Mas, assim, os animais úteis são aqueles boi, vaca, né? Tem uma função de produzir alimento ou de arar o campo, né? Então, se houver, quem tiver isso, né? Pode ser um período em que esses animais deem problemas, você precisa cuidar, precisa se dedicar, ou que você precise olhar de maneira séria para essa questão. Estou precisando de uns animais aqui para ajudar aqui na minha fazenda, né? Alguma coisa nesse sentido, tá bom? Ascendente escorpião cai na casa 5, tá? Então pode ser Saturno na casa 5 filhos, né? Problemas com filhos, dificuldades com filhos, você precisa olhar de maneira séria para aquilo, tá? Pode ser um período de gravidez, tá? Uma gravidez talvez não seja a mais simples do mundo, tem algumas dificuldades, você precisa de alguns cuidados, né? Você precisa de dedicação, porque não é aquela, tem algumas questões, você precisa secar algumas coisas na sua vida para você poder ter uma gravidez legal, tá? Mas, de qualquer forma, fala de comprometimento com filhos, se você tiver, tá? Ou com crianças, pode ser trabalhos com crianças. Para quem trabalha com criança, pode ser um momento de muito trabalho com crianças, tá? Ou para quem não trabalha, pode ser um momento que começa a trabalhar com crianças. Criatividade, pode ser um momento em que a criatividade esteja um pouco mais presa, justamente porque existe o fator compromisso, o fator responsabilidade, o fator seriedade naquela criatividade. Então, para a criatividade funcionar nesse período, ela precisa estar atrelada a alguma responsabilidade, algum trabalho, tá? Que pode ser um período de uma menor criatividade livre, sabe? Porque a questão do compromisso vai estar presente, tá? Expressão pessoal pode ser um momento que você se sinta um pouco mais sério, fique um pouco mais sério na forma de criar, de se expressar, né? E aí vai, por exemplo, prazeres, diversão. Pode ser um momento em que, se você não trabalhar com prazeres, né? Eu trabalho numa boate, eu trabalho com jogos, né? Tudo bem, aí você vai se dedicar a isso, vai ter demandas com relação a isso. Mas se você não trabalha com isso, pode ser um período que você sinta mais dificuldade, sentir prazer, porque eu preciso me comprometer com alguma coisa. Eu tenho, né, compromissos, eu não posso ficar brincando, sabe? Então, prazer, diversão é mais difícil. Romance, né? Pode ser um período em que vem um afeto, né? Aquela pessoa que você goste, né? E aquilo vira um relacionamento sério. Casa 5, a gente não está falando de oba-oba, né? A gente está falando de nada muito esporádico, muito superficial, porque tem Saturno, ele quer compromisso. Então pode ser que um romance logo vire um relacionamento sério, ou que qualquer romance, qualquer ficada seja encarada de maneira muito séria, tá? Sexo como diversão é a mesma coisa, assim, você vai precisar olhar de forma séria e comprometida para questões que pode ser que você tenha, tá? E pode ser um período em que o desempenho sexual fica um pouco mais reduzido, né? Um pouco mais escasso, porque ele vai funcionar quando houver o fator compromisso funcionando junto, daí ele tende a funcionar melhor, tá? Jogos, apostas, né? Um momento que isso aí, isso novamente, só se você trabalhar com isso aí você vai ter bastante demanda, mas se você não trabalhar com isso, pode ser um período em que você sinta um pouco menos de vontade, porque que não tem responsabilidades nisso, é diversão, né? Aposta é a mesma coisa, a não ser que você trabalhe com isso, como eu falei, se dedique de forma alguma responsabilidade, algum comprometimento ligado a isso, tá? Autoestima, hobbies, né? Saturno ali, ele tende a cobrar muito no que diz respeito à autoestima, tá? Então pode ser um período em que você precise, para você estar em contato com a sua autoestima, você vai precisar estar assumindo responsabilidades com coisas que você gosta, tá? Saturno, em casa 5 fala disso, de prazeres, né? Aquilo que você gosta, atrelado a um comprometimento, tá bom? Hobbies, né? Enfim, tudo, diversão, né? Entra na mesma categoria que eu falei agora há pouco. Sagitário, né? Vai passar na casa 4, então questões ligadas à família, à casa, né?
pode ser momento em que dificuldades de família te peçam comprometimento, né? Você se dedicar a questões de casa, por exemplo, estrutura imóvel mesmo, né? Questões precisa reformar a casa, precisa mudar coisas na casa. Então você vai olhar de maneira comprometida para isso e encarar com seriedade, tá? Bens imóveis, né? Para quem tiver casas em outros lugares, a mesma coisa. Pode ser que tenham dificuldades, questões precisam ser cuidadas, tá? E se você trabalhar com isso, vai ser um momento de muito trabalho e responsabilidade com isso. Núcleo familiar, pode ser que surjam questões em casa, tá? Seja núcleo familiar de pai e mãe, família de origem, né? Questões ligadas à família de origem podem pedir de você um comprometimento, seja questões ligadas à família que você está gerando, filhos, esposa, quem mora com você, né? Pode ser dificuldades em casa que você precise se dedicar a isso, tá? E o Saturno passando no fundo do céu, no que é o que, né? Quem tem ascendente Sagitário, pode ser um período em que você a questão de se sentir emocionalmente bem pode ser um pouquinho dificultada, você precisa, o seu se sentir bem emocionalmente vai estar atrelado a trabalho, a responsabilidade, a compromissos que você assuma, tá? Nesse período. Intimidade, pessoas que são íntimas de você, e não só núcleo familiar, mas estou falando de aquela amizade, aquela pessoa muito próxima, né? Pode ser que alguma questão surja que você precise se dedicar a isso, tá? Mãe, né, como eu falei, de núcleo familiar, né, que se encaixa com mãe. Passado, tá? Questões do passado podem surgir, retornar e você precisar olhar com seriedade e se dedicar para resolver essas questões ou para lidar com essas questões. Emoções. Ótimo momento também para você se dedicar e se comprometer com terapia, qualquer tipo de cuidado das emoções, com as emoções, tá bom? Finais de ciclo, né, parecido com o que eu falei do ascendente em Áries, é a mesma coisa. O momento pode ser de você se comprometer a ir construindo um final de alguma coisa que precisa ser finalizada na sua vida, tá? Ao longo desse período, ok? Então vamos lá. Ascendente em Capricórnio, né? Seria a casa 3, né? Então, assim, o Saturno passa ali, pode ser um momento de você se dedicar ao conhecimento, a estudar coisas ou a ensinar coisas, tá? Porque é uma casa de conhecimentos, de aprendizado, de ensino. Então, pode ser um momento que você se dedique aprendendo coisas, né? Fazendo cursos, enfim, né? Ou ensinando, tá? Trocas. As suas trocas passam a ser sérias. Você precisa trocar para atingir determinados objetivos. Né, metas a alcançar. É Saturno. Ele quer que você, ele exige de você coisas sérias, objetivas, né? Comércio, para quem trabalha com comércio, pode ser um momento de muita relação, de muito amadurecimento e de consolidação de coisas que vão permanecer após esse período de 3 anos, tá? De quase 3 anos. Contatos com pessoas, como eu falei, os contatos vão ser atrelados à seriedade e comprometimentos, responsabilidades, tá? Não é papinho, né? Fica mais difícil ter papinho, papo mais vazio de sentido, assim, sabe? O Saturno na 3 não, vai pedir que você se dedique mais, com mais responsabilidade, usar a sua fala, a sua comunicação com mais responsabilidade, buscando responsabilidades. Vamos lá. Primos, irmãos, tios, pode ser período em que a família, questões afetem pessoas da sua família, dessa família que eu digo, essa não nuclear, né? Primos, tios, né? E você precisa, e isso afete você de alguma forma, tá? Pedindo de você algum tipo de comprometimento, de seriedade. Vizinhança, pode ser um período em que a vizinhança te dê problemas, aí você precise encarar de forma séria para poder resolver essas questões que surjam, né? Os incômodos que surjam, tá? Pode ser que seus vizinhos tenham problemas, né? De alguma forma isso reverbera em você, tá? Trânsito, circulação, pode ser um momento que dê problema em carro, problema em moto, meios de transporte, você precise resolver, né? Precise, de forma séria, comprometida, resolver essas questões que venham a surgir, tá? A outra coisa que eu não falei, como fala de trocas, né? Fala de comunicação, né? Acho que eu não escrevi. Então, qualquer tipo de meio de comunicação pode ser que dê trabalho, pode ser que exija de você uma solução séria para alguma questão que tenha, ou que você trabalhe muito com comunicação, tá? Nesse período. Escolas, para quem trabalha em escola, pode ser um período de muita relação, de muito trabalho, ou de começar a trabalhar em escola, tá?
para quem busca isso. Por exemplo, estou dando alguns exemplos do que significa um Saturno para quem tem ascendente em Capricórnio. Saturno passando em Peixes, para quem tem ascendente em Capricórnio. Ascendente em Aquário, né, casa 2, então é o momento em que você pode ser um período em que você tenha dificuldades financeiras e você precise olhar de maneira séria para a forma como você tem administrado seu dinheiro, tá? Pode ser o período em que você vai se dedicar de forma comprometida a algum talento que você use para poder gerar seus recursos, tá? Ah, eu quero trabalhar com tal coisa, eu quero ganhar dinheiro com isso, eu vou me dedicar a isso. Saturno vai trazer isso para você. Alguma área da vida, desculpa, alguma área de conhecimento, de atuação, né? E aí Saturno vai vir, você vai vir com essa vontade, ou a vida vai te obrigar, né, a se dedicar a alguma outra forma de gerar recursos, tá? Ou a aprimorar, né, a forma atual de gerar recursos, mas com uma outra roupagem, com um novo comprometimento, tá? Bens móveis, tá? Por esse momento, coisas que você possua, você tem problemas com suas coisas, você precise olhar com responsabilidade. Quando eu falo coisas, são coisas mesmo, posses, ventilador, cama, coisas assim, tá? São eletrodomésticos, bens móveis, tá? Questões que precisam, você vai precisar, ou você vai perder, né? E você vai precisar perder, vai ter algum tipo de perda ou prejuízo, aí você vai precisar olhar com seriedade para isso. Ou pode ser um momento que você se dedique de forma comprometida a adquirir esses bens móveis, tá? Aí por conta, aí você precisa se dedicar a isso, né? De alguma forma, tá? É, tudo aquilo que é meu, né? Saturno passando ali, ele vai falar, olha, se isso é seu, então cuida. É seu? É seu mesmo? Então cuida, tá? E eu aqui não estou falando só de posses materiais, tá? Os seus valores, né? Você talvez seja desafiado ou desafiada nos valores que você acredita, tá? Ah, eu vejo a vida dessa forma. Então Saturno vai lá, você vê mesmo, aí vai trazer situações sérias para ver se aquele valor que você tinha, né? Ele se mantém ali, tá? Apegos, a mesma coisa. Saturno vai falar, olha, isso aqui pode ser demais, né? Pode ser que ele tire alguma coisa excessiva na sua vida, né? Uma posse, alguma coisa que você diga isso é meu, tá? Justamente para você olhar de maneira mais séria para aquilo que é seu, tá? Então, todos os seus apegos podem ser desafiados com Saturno passando na casa 2, não é para quem tem ascendente em Aquário, né? Que é a casa 2 no caso, tá bom? Então tem isso. E, por fim, ascendente em peixes, né? Vai estar passando na casa 1. Então, pode ser o momento de você começar um projeto de trabalho, tá? Projetos pessoais e começos, né? Saturno é responsabilidade. Inícios de responsabilidades, começar novas responsabilidades. Pode ser o momento de você construir na relação, no dia a dia, né? Com comprometimento, a sua independência, tá? Aí geralmente está atrelado ao trabalho, né? As suas bases materiais de vida, né? Então pode ser isso, construir a sua independência, a sua autonomia, né? Ih, escrevi independência duas vezes, ó, que legal. Então, assim, autonomia, vontades pessoais, pode ser o momento de você se dedicar de forma comprometida a realizar alguma vontade sua, que não tem nada a ver com o outro, né? É sua. Dane-se o outro, eu quero realizar isso, então eu vou me dedicar ao longo do tempo, com comprometimento, a isso que eu quero, tá? Para mim, tá? Não necessariamente atrelado a um trabalho, mas de forma comprometida, compromisso com você mesmo, Saturno, tá? Geralmente Saturno, quando passa ali no ascendente, né, no caso de quem tem peixes, né, no ascendente, a pessoa meio que renasce em Saturno, né? Como se ela estivesse vivendo uma nova fase no que diz respeito a responsabilidades, a trabalhos, compromissos, tá? A partir dali, ela passa a ter um novo ciclo de compromissos, né, na vida. Então, é isso que acontece para quem tem ascendente em peixes, tá? Comportamento, a pessoa pode ter um comportamento mais saturnino, mais sério, mais fechado, mais comprometido, mais dedicado, né? A pessoa fica, até o semblante pode ficar um pouco mais fechado mesmo, né? A pessoa está mais séria, né? Saturno passando no ascendente, menos expansiva, brincalhona. Se a pessoa era assim, Saturno passando ali, ela diminui um pouco isso, ele ser um pouco menos, porque ela vai estar mais séria e comprometida, e isso vai estar transparecendo no comportamento dela, tá? O ascendente fala de comportamento. Corpo físico, pode ser um período em que a vida te exija
olhar de forma séria para o seu corpo físico, para a sua saúde, tá? Então é um período em que você vá se dedicar a isso, questões de saúde mesmo, tá? Ou algum tipo de tratamento de saúde, por exemplo, uma fisioterapia da vida, Saturno tem a ver com isso, alguma coisa que é dia a dia, é toda hora, é o tempo, não é uma coisa prolongada, né? Não é nada, não é intervenção cirúrgica, é algo prolongado, né? Porque é Saturno, é uma coisa que vai com o tempo, com dedicação, tá bom? Olha isso, olha isso. Olha, pessoal, acho que é isso mesmo. Caso queira saber das minhas leituras, é só olhar lá, é, aqui, ó, Vitor Silvastro, meu Insta, e também o link na descrição. Mas olha só, uma coisa importante, curta esse vídeo, compartilhe com quem gosta disso, tá? É, comente, pergunte coisas, diga se está bom, participe aqui, esse canal está nascendo, está crescendo, e a sua participação, ela é muito importante, ok? Muito obrigado, novamente, para quem souber, quiser saber o ascendente, só vai no link que eu vou colocar na descrição do vídeo também, né, que é o Personare, e lá você vê o seu ascendente, caso você não saiba, ok? Tudo que eu falei aqui é para o ascendente, não é para o Sol, tá? Deixar bem claro isso. É isso, gente. Valeu, um grande abraço e até a próxima.